Amém. Então estamos de volta. Esse é o texto que nós vamos estudar e não sei quantos irmãos estavam aqui ontem, mas nós vamos iniciar novamente esse estudo, tá? Para ele ficar aí completinho, gravado para você. Eu estou testando aqui o áudio, parece que hoje o áudio está normal, né? Aqui em casa está meio chuvoso, acho que em Itaberaí todo, mas eu creio que não acabará a energia novamente. Que Deus assim nos abençoe com isso. Vamos lá, irmãos. Então o texto que eu separei é esse. Juízes capítulo 17, o verso de número 6. Nós iremos voltar a esse texto novamente, mas eu quero ler ele de início. O tema da nossa reflexão é exatamente esse: a necessidade de devoção. Essa é a mensagem de Juízes quando você olha para o livro de forma panorâmica, como nós estamos olhando aqui, tá certo? Então vamos ler? Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Então, essa é a palavra de Deus e nós vamos estudar um pouco sobre o livro de Juízes. Então, nós estamos estudando a Bíblia sequencialmente por causa da nossa leitura da Bíblia toda em 2 anos. Já lemos o Novo Testamento, já estudamos ali os panoramas do Novo Testamento. Eu não trouxe o Novo Testamento da mesma forma que eu estou trazendo o Antigo. Eu trouxe mais em forma de mensagem, mas você assistindo essas mensagens lá do Novo Testamento, você vai ter uma noção, sim, panorâmica da carta ou do livro em que está sendo estudado, tá? Isso no meu canal pessoal, ele está bem dividido lá já, panorama do Novo e panorama do Antigo Testamento. No canal da igreja está tudo sequencial por data, tá certo? Então é só você rolar a página lá que você vai conseguir também achar todos eles, tá bom, irmãos? Então vamos lá. A primeira coisa que eu quero trazer para os irmãos é o contexto. Onde se encaixa o livro de Juízes, né? Como que o livro veio parar na história bíblica? Muito simples. Quando Josué, então, ele renovou a aliança com o povo de Deus, com o povo de Israel, lá nas terras de Siquém, os israelitas, ou o povo de Deus, fizeram uma promessa ao Senhor, né? Por meio de Josué, que era o seu intercessor ali naquele momento. Então, por causa daquilo que Deus fez ao povo, né? Deus supriu, Deus preservou, Deus conduziu o povo à terra prometida, por causa de tudo isso, porque Deus foi fiel à aliança que Deus mesmo estabeleceu para com o povo olhou para tudo isso e disse o seguinte: olha, nós não vamos mais trocar o nosso Deus por outros deuses ou pelos deuses pagãos, nós não vamos mais fazer isso. Nós vamos ser agora fiéis ao Senhor Deus, nós vamos ser tementes somente ao Senhor Deus, a nossa adoração, a nossa devoção, o nosso serviço, a nossa vida será entregue somente ao Deus vivo e verdadeiro. Sabe o que Josué respondeu para esse povo, o povo de Deus? Que eles eram incapazes de servir ao Senhor, porque eles seriam infiéis, e essa infidelidade traria tragédias, desastres sobre o próprio povo. Então, se você ler Josué capítulo 24, do 16 até o 20 precisamente, você vai ver tudo isso acontecendo. O povo prometendo a Josué que seria fiel a Deus e Josué repreendendo o povo, que eles não teriam condições de cumprir essa promessa por causa da finitude, por causa da incapacidade que nós temos, por causa já da nossa natureza pecaminosa, o nosso coração enganoso, que nos faz olhar para algo e dizer, não, eu consigo fazer isso, mas na verdade, se não for a presença de Deus, como nós estamos aprendendo no domingo aqui, nós não somos capazes de cumprir nada disso. Isso aconteceu com o povo de Deus no passado e continua acontecendo até hoje comigo e com você em alguma instância aí da nossa vida cristã, tá certo? Então é dessa forma que nós chegamos ao livro de Juízes. E ao decorrer desse panorama, você vai ver o desenrolar
dessa história também, tá bom? Primeira coisa que eu quero tratar com você é sobre a autoria do livro, como nós fazemos aqui sempre com os outros panoramas. E quando nós começamos então a tratar da autoria, irmãos, a mesma coisa acontece com Juízes, o mesmo que acontece com a maioria dos livros do Antigo Testamento. E que coisa é essa? É o mesmo que você viu a respeito de Josué, por exemplo. Até antes de Josué, nós temos ali um possível escritor e tratamos assim: Moisés teria escrito todo o Pentateuco. A partir dos livros históricos, que é os livros que nós estamos estudando, você viu isso lá no livro de Josué, no panorama do livro de Josué, nós estamos estudando os livros históricos e será assim até o livro de Esther, tá certo? Então veja bem, nesses livros históricos, a maioria deles nós não temos a autoria conhecida e reconhecida pelas Escrituras ou nas Escrituras. Juízes acontece exatamente a mesma coisa. No Novo Testamento, nós temos sim o reconhecimento autográfico, né, da maioria dos livros, quase todos, são reconhecidos no próprio livro. Então, nós temos aí no Novo Testamento esse reconhecimento das autorias. No Antigo Testamento, isso já é mais escasso, né? E por um motivo muito simples, até mesmo pela antiguidade de cada livro do Antigo Testamento. São livros muito antigos. Então, essa é uma das dificuldades encontradas aí pelos biblistas em se firmar que esse ou aquele foi quem escreveu tal ou tal livro, tá certo? Isso acontece com os Juízes aqui. Então, veja bem, o autor de Juízes, ele não é conhecido pelas Escrituras Sagradas. Nenhum lugar da Bíblia você vai ver mencionando sequer quem poderia ter escrito esse maravilhoso livro do Antigo Testamento. Quando nós olhamos para a tradição judaica, não para a Bíblia, mas para a tradição judaica, nós percebemos que os judeus, eles indicam que quem teria escrito o livro de Juízes teria sido Samuel, esse que nós vamos estudar mais à frente. Então, de acordo com a tradição judaica, quem teria escrito o livro de Juízes foi Samuel, mas, como disse a própria Bíblia, ela não traz essa afirmação. Então, para nós, que somos protestantes, que temos a Bíblia da forma que temos, nós não reconhecemos ou sequer, né, imaginamos quem poderia ter escrito esse livro aí do Antigo Testamento. Então é isso que se tem a respeito da autoria do livro. Não se sabe quem é, tá certo? Segundo ponto aqui que eu quero tratar com você é sobre o nome do livro. E o que nós vamos ver a partir de agora já é essas pesquisas já dando um direcionamento para a nossa leitura. Então, aqui nós já vamos começar a ver algo relacionado à própria mensagem do livro de Juízes, tá certo? Primeira coisa sobre o nome do livro. O termo juiz, ele também significa, e ele é mais conhecido dessa forma, como libertador. Então vamos lá. Mais do que julgar o povo por causa das suas ações pecaminosas, o juiz ou o libertador, ele também era levantado com a intenção de libertar o povo da opressão inimiga. Deus entregava o povo nas mãos dos inimigos por causa da desobediência do povo. Qual era o papel do juiz? Além de julgar, ele também fazia isso, e não era qualquer causa, tá, irmãos? Eram só as causas extremas a nível de nação, a nível de povo. Então, foi estabelecido, né, a pessoas que poderiam julgar. Isso vai ficar mais evidente ainda lá em Samuel, nós vamos ver isso. Mas aqui também era isso, não era qualquer coisa que chegava aos juízes e eles julgavam tudo, as picuinhas, né, as coisas mínimas, não. Isso os líderes da própria casa, os anciãos, eles poderiam resolver. Aquilo que era concernente ao povo como um todo, aí sim se levava para o juiz, e o juiz julgava e dava a sentença daquilo, né? E também, junto a isso, um dos papéis era
libertar o povo da opressão inimiga e conduzir esse povo até a vontade de Deus, ou conduzir o povo novamente à vontade de Deus, tá certo? Então o povo de Deus necessariamente, eles estavam precisando de um líder que os conduzisse novamente à fé, novamente à devoção, à vontade de Deus, assim como tinha acontecido com Moisés e com Josué, que nós já estudamos aqui. O papel principal desses líderes era manter viva a aliança que Deus tinha feito com o povo. Então, qual era a parte do líder? Era fazer com que o povo andasse debaixo dessa aliança. Tudo isso ordenado, direcionado pelo próprio Deus. Então, irmãos, o livro ele leva esse nome por causa da sua mensagem, né? E não por causa do seu autor, não, como nós já aprendemos aqui no passado, né? O livro da Bíblia ele pode levar o nome por causa de quem escreveu, por causa do personagem principal, ou até mesmo por causa da sua mensagem. Então, o que acontece com o Juízes é que ele traz o nome de Juízes por causa da sua mensagem, por causa dessas funções aí, desses libertadores ou juízes, como nós acabamos de falar, tá certo? Uma coisa que eu quero trazer para você, que eu não trago aqui no nosso panorama, é a questão da data. E quando nós falamos de data, nós podemos falar de duas ocasiões. Primeira ocasião, nós podemos falar da datação dos acontecimentos que estão narrados no livro. Então, por exemplo, nós podemos falar aqui hoje, é sobre isso que eu vou falar com você, sobre a data dos acontecimentos de tudo isso que o livro de Juízes traz para nós. E também, em segundo lugar, nós podemos falar da data da escrita do livro. Essa segunda opção aqui, ela não é muito viável para nós, porque ela não é muito relevante. Então, é por isso que eu não trago para você a questão de datação da escrita do livro, porque, né, o dia que tiver eu até trago, mas normalmente a gente não trata disso, porque é algo só mais a nível de curiosidade. Em um estudo mais aprofundado de cada livro e da metanarrativa bíblica, isso pode fazer sim um sentido, mas seria tão somente um estudo mais acadêmico do que algo devocional, que é o nosso propósito aqui, tá certo? Mas hoje eu quero trazer para você a questão da data dos acontecimentos. Se você se lembra do nosso panorama de Josué, necessariamente falando do livro, nós falamos lá que certamente, e nós falamos isso lá no ponto de autoria, né? Nós afirmamos que não foi a Josué que escreveu o livro de Josué, enfim, está lá, você pode voltar e ver, até porque um dos indícios lá é que provavelmente existia um narrador narrando algo que já teria acontecido. Então, por isso que nós temos essa separação de datas, né? Ou podemos estar falando da data dos acontecimentos, alguém posteriormente narrando, escrevendo aquilo que aconteceu anteriormente com algumas pessoas, né? Ou a datação da própria escrita do livro, que é o que eu falei aqui no início sobre a Bíblia em ordem cronológica, né? Necessariamente em ordem de escrita de cada livro, tá certo? Então, irmãos, vamos lá. A data dos acontecimentos que estão narrados aqui no livro de Juízes pode nos dar um direcionamento melhor do contexto bíblico do livro. E também, né, vai servir aqui para justificar talvez aquela opinião da tradição judaica lá atrás sobre a autoria ser indicada a Samuel por parte da tradição judaica, tá certo? Que isso fique muito claro. Vamos lá. Depois dos eventos que estão descritos aqui, provavelmente eles aconteceram, todos os eventos, melhor dizendo, que estão descritos aqui no livro de Juízes, provavelmente eles teriam acontecido depois da morte de Josué e antes da ascensão de Samuel ao trono de Israel, como líder de Jerusalém, da antiga Jerusalém, né, do povo de Israel. Então veja só, depois que Josué morre, a desobediência
do povo para com Deus só aumentou. Não é que o povo não desobedecia a Deus enquanto estava debaixo do pastoreio ou dos cuidados ou da liderança de Josué e de Moisés. O povo desobedecia. Mas, como disse agora há pouco, esses líderes tinham como finalidade manter o povo na aliança, conduzir o povo, trazer a vontade de Deus até o povo e procurar fazer de alguma forma com que esse povo vivesse dentro dessa aliança, honrando essa aliança, porque Deus estava honrando essa aliança, né? Então, com a morte de Josué, o povo ficou sem liderança e a desobediência aumentou. Você vai ver a mesma coisa se repetir com algumas diferenças quando nós terminarmos o livro de Malaquias e então você for passar para o Novo Testamento, né, se a gente fizer isso, e você tem ali 400 anos de silêncio de Deus e vira um caos, né? Acontece algo que nós conhecemos como a Guerra dos Macabeus, um dos livros que a Bíblia católica traz, né, como livro apócrifo. É um livro extraordinário em questões históricas, tá certo? Porque vai narrar muita coisa que aconteceu no território de Jerusalém, a nível de guerras, né? Enfim, vai narrar muito bem, então é um livro bem interessante. Então, assim, o povo ficou sem liderança, aumentou a pecaminosidade, a desobediência, e então, depois disso, Samuel foi erguido ao trono de Israel, e você vai ver mais sobre isso no panorama aí para frente que nós iremos fazer de Samuel, tá certo, irmãos? Então, o povo deixava constantemente a vontade de Deus para adorar outros ídolos e sofria muito por causa disso, né? Então, quando o povo fazia isso, eu vou mostrar para você mais à frente, Deus então entregava o povo nas mãos de reis que não eram tementes a Deus, e esse povo passava anos sofrendo, né? Sendo subjugados novamente, sendo escravizados novamente, e depois, quando o povo clamava, Deus levantava um juiz ou um libertador, tá bom? E quando nós então falamos também da data, essa data dos acontecimentos, como diz, pode ser uma pista, né, que a tradição judaica usa para sugerir que o livro teria sido escrito por Samuel. Por quê? Porque se é verdade que os acontecimentos em Juízes aconteceram depois da morte de Josué e entre a ascensão, né, até a ascensão de Samuel ao trono, então Samuel saberia narrar muito bem o que aconteceu, até porque ele vivia ali no meio do povo. Então Samuel saberia contar, escrever tudo o que teria acontecido nesse período onde o povo ficou sem um rei, né? Porque a ideia de Deus nunca foi reis, tá bom? Como liderança do povo, foi rei, né? Então, tem essa questão também narrada no Antigo Testamento. Então, depois Deus levanta Samuel e a coisa muda um pouco, né? Mas, enfim, pode ser um indício, né? Até porque Samuel ele entra como último juiz, ele é colocado como juiz aí, e ele entra como último, então, né? Mas, como eu disse, nós não reconhecemos Samuel como autor do livro de Juízes, tá certo, irmãos? Tema principal do livro. O livro está colocando eu e você a par de um momento muito conturbado vivido pelo povo de Deus, pelo povo de Israel. Primeira coisa, o livro ele mostra uma espiral no relacionamento do povo para com Deus, não do relacionamento de Deus para com o povo, porque esse relacionamento nunca muda. O que muda é o nosso relacionamento com Deus por causa das nossas falhas, tá bom? Então, a mesma coisa acontecia com o povo aqui. Então, o livro ele mostra a todo instante essa espiral, ou como eu falei ontem, essa roda gigante, né? Uma hora o povo está bem com Deus, está aqui em cima, outra hora o povo decide fazer o que é bom aos seus olhos e mal aos olhos do Senhor, e ele cai de novo, então vem para baixo da roda gigante. Depois esse povo se arrepende, clama ao Senhor, e o Senhor então fica nessa, né, roda gigante aí dentro desse relacionamento por causa do povo. Então, o povo em desobediência fazia tudo aquilo que era
contrário à vontade de Deus e por isso caía em juízo. Então, Deus sempre levantava um juiz para julgar essas ações pecaminosas, trazia ali a consequência, né? E qual era a intenção? Primeiro, que o povo percebesse o seu pecado. Então, o juiz era levantado para isso, para julgar o povo, fazer com que o povo percebesse o pecado e se arrependesse. Qual é o outro plano? O plano era sempre que o povo voltasse novamente para a aliança que já estava estabelecida por Deus. Essa aliança você já é conhecedor. Lá atrás nós lemos ela em vários lugares, onde Deus fala que se o povo for um povo santo, for um povo justo, for um povo que vive no caminho do Senhor, Deus seria o Deus desse povo, né? Essa é a aliança trocando em miúdos, tá bom? Agora eu quero mostrar para você, dentro dessa questão do tema principal, uma estrutura que vai mostrar também a função ou o dever de um juiz necessariamente, ou de um libertador naquele contexto. Então, eu quero mostrar para vocês agora 2 ciclos que formam sim esta estrutura de todo o livro e, consequentemente, também vai nos mostrar a mensagem desse livro. Eu quero ler com você um texto, Juízes capítulo 3, o verso 5 até o verso 12. Deixa eu mudar aqui e eu vou arrumar a tela aqui de novo e você vai ler comigo esse texto. Olha só, versículo 5. Assim os filhos de Israel moravam no meio dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Tomaram das suas filhas para si por mulheres e deram as suas filhas próprias aos filhos deles e rendiam culto aos seus deuses. O que é isso, irmãos? Algo muito, muito ruim para o povo de Israel. E é nesse contexto, quando a Bíblia fala aí, nós já lemos, que o povo fazia o que era bom aos seus olhos. Todos esses povos aqui, ó, que estão citados, são citados aqui no verso 5, se você se lembra dos nossos outros panoramas, você vai perceber que todos eram povos inimigos de Deus. Todos esses aí eram nações que se levantavam contra o povo de Deus. E diz o quê? Primeiro, que os filhos de Israel moravam no meio dos cananeus. Aqui nós estamos falando em um contexto já dentro da terra prometida, tá certo? Então, eles viviam no meio desse povo e mais, olha só, eles casavam com as filhas desse povo e davam as suas filhas em casamento a essas nações. E o pior deles, rendiam culto aos deuses pagãos desses povos que eram povos inimigos do próprio Deus. E o texto continua, verso 7. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos deuses, culto aos Baalins e ao poste ou a ídolo, né? A imagem da deusa Azerá. Essa deusa Azerá, se você se lembra aí bem no passado, nós citamos ela porque ela era uma deusa que o povo de Israel, o povo de Deus, quando estava lá no deserto, não todo o povo, né, mas boa parte do povo, cria que era essa deusa quem abria as portas dos céus e derramavam o maná, as bênçãos, as provisões. Então, novamente aqui, a mesma deusa sendo citada, e o contexto é o mesmo, o povo de Deus estava adorando essa deusa aí também. Aí agora, olha só a resposta de Deus. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Razataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a esse rei durante 8 anos. E aqui, irmãos, esses serviram aqui, é num contexto de escravidão, como eu falei, eles estavam sendo subjugados, mas assim, você pode pensar o seguinte, espera, Deus não trouxe esse povo para ser livre na terra prometida? Sim, só que, como o texto já disse, o povo fazia o que era mal aos olhos do Senhor, não viviam ali na terra santa, na terra separada, como um povo separado, como um povo santo. Então,
a aliança estava sendo quebrada por parte do povo. Então o povo ia sofrer as consequências por causa disso, tá certo? Mas os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador que os libertou. E aqui começa sendo citados os nomes dos juízes ou dos libertadores aí. O primeiro foi Otiniel, filho de Kenaz, que era o irmão mais novo de Calebe, aquele que, juntamente com Josué, conduziu o povo até a terra prometida. Tá certo, irmãos? Acho que eu falei até o 12, mas é até o 9. Ah, tá. O Espírito do Senhor veio sobre ele, para terminar o ciclo, né? E o Espírito do Senhor veio sobre ele e ele se tornou juiz de Israel. Foi para a guerra e o Senhor lhes entregou nas mãos Cusã-Razataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então aqui já está mostrando, lembra daquela ciranda, daquela roda gigante? Então começamos a ler, o povo estava aqui embaixo porque desobedeceu. Agora o povo clamou, se arrependeu, Deus levantou o Otiniel, e Otiniel então foi para a guerra, o Espírito Santo desceu sobre ele, e ele então venceu, né? Prevaleceu contra o rei que estava subjugando o povo. Então a terra ficou em paz, olha só, durante 40 anos. O povo ficou 8 anos servindo ao rei, sendo subjugado, né, escravizado, e depois ficou em paz 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, morreu. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas. Os Moabitas também eram povos inimigos do próprio Deus, contra Israel, porque fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E você vai ler isso aí por um bom tempo, né? Assim como você já está lendo aqui na sua leitura. E vai ser exatamente a mesma coisa. A mesma coisa. Então, esse verso 7 que nós lemos, que diz: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor, isso acontece até o capítulo 16 do livro. E tem um outro texto, que é aquele texto que nós já lemos lá no início, Juízes capítulo 17, o verso 6, que diz: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. Essa frase, ou esse momento, esse acontecimento, vai se dar até o capítulo 21. Inclusive, é dessa forma que o livro termina, exatamente com esse verso, né? Naqueles dias não havia rei em Israel e cada um fazia o que achava mais certo. Isso por quê? Porque depois o livro, né, teria, vamos colocar assim, que entregar o povo nas mãos de um outro rei, de um outro juiz, que seria, sim, Samuel. E aí começa um outro momento na história do povo de Deus, e um desses é a monarquia, e nós vamos ver sobre isso lá na frente, tá certo? Então, irmãos, isso mostra que o tema do livro é exatamente esse que nós temos aqui na nossa tela: a necessidade de um líder temente, devoto somente a Deus, que pudesse conduzir o povo até Deus, mantendo esse povo na aliança que já estava estabelecida, tá certo? Outro ponto aqui é o propósito pelo qual o livro foi escrito, né? Para nós hoje, esse livro tem que fazer alguma relevância ou trazer alguma relevância para mim e para você. E o propósito do livro mostra isso para nós. Veja só, quando nós falamos a nível de igreja, de ministério de uma igreja local, o livro de Juízes, ele meio que estrutura como deve ser, né? Aliás, todo o Antigo Testamento mostra isso, principalmente o Novo, mas aqui em Juízes nós temos também um vislumbre daquilo que seria a forma de governo, de liderança, de condução de um ministério, de uma igreja local, e o propósito mostra isso. Olha só, o livro de Juízes ele foi escrito para mostrar, primeiro, as consequências da apostasia. E o que é apostasia? É quando alguém se volta contra Deus. Isso é apostasia. Então você antes tinha fé em Deus, servia ao Senhor, era crente. Aí você então apostata da fé por algum motivo, né? E Philip Yancey tem um livro aqui na minha estante que se chama Decepcionados com Deus.
E esse livro vai tratar a filipiança e vai mostrar que acontece a apostasia porque acontece um fenômeno em muitos que se dizem cristãos. Que fenômeno é esse, segundo Filipenses? Muito simples. Existe um abismo entre a fé, aquilo que é de fato fé, uma vida cristã, e aquilo que eu ou você almejamos em uma vida cristã ou na fé. Então, muita gente entra para a fé, entra para o cristianismo, aceita Jesus, como você preferir, e imagina alguma coisa, né? Ah, não, vai ser assim e assado, enfim. E quando ele chega, se ele participa de uma igreja séria, tem um pastor sério, ele vai perceber que algumas coisas não são como ele imaginou. E isso pode sim fazer com que ele se afaste, com que ele seja um apóstata, né? Alguém que seja um adepto à apostasia, abandone os caminhos do Senhor. Juízes mostra isso. Essa estrutura que eu mostrei para você acima vai mostrar isso de forma muito clara, né? O povo desobedecia a Deus, fazia o que era contrário à vontade de Deus e de certa forma o povo estava apostatando da fé, indo contra, né? Ou na direção contrária à fé. Além disso, também o livro aponta o caminho para um rei ou um líder ou um juiz, preste atenção, que se justo levaria o povo até Deus. E aqui está o que eu quero que você pegue desse propósito para a nossa igreja, para a sua igreja onde você faz parte. Ouça com atenção. Somente um líder que procura andar em justiça diante de Deus, perante o Senhor Deus, ele terá condições ou a capacidade de conduzir a igreja a um relacionamento com esse mesmo Deus. Não tem outra forma de um ministério, de uma igreja local dar certo. É somente através da devoção, e essa devoção somente a Deus, primeiro por parte do líder dessa igreja. Qual era a necessidade aqui do povo no contexto de Juízes? Era de um líder que fosse temente a Deus, para que esse Deus fosse conduzido. Até porque, você vai ver aqui mais à frente que, pastor, mas os líderes que eram levantados não eram tementes a Deus? Totalmente não, e você vai ver isso aqui, tá certo? Então isso aí fecha o propósito do livro, é mostrar para mim e para você as consequências de se afastar da presença de Deus, né? Vai ter consequências, vai ter alguns sofrimentos até, né? Como o próprio livro aí mostra, 8 anos, isso só do primeiro rei, né? Sofrendo, sendo escravizado, enfim, isso pode ser contextualizado de várias formas, mas também aponta o caminho para um rei que, se justo, um líder que, se justo, se temente a Deus, vai levar o povo a um relacionamento com Deus. E ainda sobre isso eu quero te dar algumas aplicações lá no final, tá bom? Agora, irmãos, para penúltimo aqui, para quase finalizar, eu quero mostrar para você o conteúdo do livro de Juízes. O que é que você encontra lendo todo o livro de Juízes, do capítulo 1 até o capítulo 21? Primeiro, a promessa de Deus, a promessa que Deus fez ao povo, ela estava sendo ameaçada. Isso você vai encontrar lendo o livro de Juízes. A promessa que Deus fez ao povo, desse povo permanecer na terra prometida e principalmente permanecer em paz, né, estava sendo ameaçada pelo próprio povo. Como, pastor? Por causa ou com a desobediência desse povo para com o Deus Todo-Poderoso. Então, o que é que pode prejudicar, né, o nosso relacionamento com Deus, ou até mesmo as promessas de Deus para conosco? A nossa desobediência, a nossa falta de compromisso. E aqui eu quero que você entenda uma coisa. Quando eu falo que a promessa de Deus ela estava sendo ameaçada, eu estou usando aqui uma linguagem um antropomorfismo, né? Uma linguagem onde eu já expliquei isso para você no passado, é uma forma de linguagem que a Bíblia Sagrada usa para atribuir a Deus alguns sentimentos, alguns entendimentos, mas isso por causa de nós.
por causa da nossa finitude, a nossa pequenez, a nossa incapacidade de entender Deus na sua totalidade. Então, o que a Bíblia faz? Ela usa uma linguagem antropopática, tá? Para poder, ou antropomórfica, melhor dizendo. Antropopática seria atributos, né, como mão, pé, né? Então, enfim. Então, eu estou usando de antropomorfismo, que é falar de uma forma com que eu e você nós possamos entender o que é que estava se passando ali, né, na mente de Deus, enfim. Você viu lá no panorama de Gênesis, quando nós falamos a respeito da Arca de Noé ou do dilúvio, né? Isso aconteceu lá, quando o texto sagrado lá, Gênesis 11, vai dizer que Deus se arrependeu de ter criado a humanidade, né? Isso não pode ser verdade, porque se Deus se arrepende, então esse Deus não é perfeito, então os planos dele não é perfeito, então ele não é sabedor de todas as coisas, ele não é onisciente. Então, se eu digo que Deus se arrepende nos termos que eu conheço, né, arrependimento, por que eu me arrependo? Porque eu faço uma coisa errada, ou porque eu faço uma coisa que eu não sabia que ia dar errado. Então, aí você pode se arrepender lá na frente, nossa, né, mas não sabia que esse negócio ia dar errado e estou arrependido de ter feito. Nenhuma dos dois exemplos pode acontecer com Deus propriamente dito, né, porque senão eu digo que Deus não sabe de todas as coisas, que ele não tem o poder para fazer todas as coisas, e, sobretudo, que tudo aquilo que ele faz pode ser imperfeito, tá certo? Então, essa é uma linguagem que a Bíblia usa para que eu e você entendamos aquilo que está se passando na mente de Deus, né? Por assim dizer, tá bom? Que isso fique bem claro. Segundo, o conteúdo. O povo estava colhendo os frutos da desobediência a Deus. Você vai ver muita opressão, muita tragédia acontecendo com o povo de Deus no período de Juízes, coisas muito sérias, né? E nada mais é do que Deus entregando esse povo nas mãos de reis que não temiam ao Senhor. Então isso você vai encontrar ao longo da sua leitura aí de Juízes. Outro assunto também que forma o conteúdo desse livro, dentro da temática principal, é a fidelidade de Deus apesar da apostasia, apesar da desobediência do povo. Então, apesar de que o povo sempre abandonava o Senhor em momentos ou outros, né, o Senhor Deus, ele sempre continuava fiel, libertando o povo quando esse povo se arrependia e clamava com o coração sincero ao Senhor. Aqui uma aplicação de graça para você. Qual é a saída para você restabelecer o seu relacionamento com Deus? O arrependimento. Se arrependa de qual for o pecado e comece a viver uma vida diante do Senhor, devota somente ao Senhor, e esse relacionamento vai ser restabelecido. Amém? Outra coisa, não eram os juízes que necessariamente resolviam os problemas do povo, mas sim o próprio Deus. Acabei de citar que o povo sofria muita coisa, muito problema acontecia ali no contexto de Juízes, né? E é importante ressaltar, como falei lá no início, que não era necessariamente esses libertadores quem de fato, de verdade, libertava o povo. Se ocorresse tudo bem com o juiz, se ele fosse ali dentro da medida ou dentro da média, mesmo assim teria sido por causa da ação de Deus, até porque o texto diz que foi o próprio Deus quem suscitou, quem levantou o juiz. Então, em primeira instância, já não seria o próprio libertador. Em uma segunda instância, existiram alguns desses juízes que eram culpados do pecado que estava rodeando o povo. Por exemplo, Gideão vai narrar o texto bíblico que ele foi culpado e condenado por causa do pecado. A culpa do pecado ali era dele, necessariamente não do povo. Jefté também passa pela mesma situação, e o mais conhecido de todos, que é Sansão, né? O episódio que você conhece, onde ele olha para si mesmo e diz o seguinte: não, certamente eu vou me levantar e vou vencer esses filisteus aí, e pronto, né? Porque a força que vinha de Sansão, ou que estava nele, vinha de seus cabelos. Foi essa forma que o Senhor decidiu fazer. E mal ele sabia que quando acordasse, ele teria os seus cabelos cortados, né? E a sua força, então,
teria acabado e ele não seria capaz de vencer. Qual era o Deus de Sansão? Era ele mesmo. Muitas vezes nós podemos olhar para a nossa vida cristã e dizer o seguinte: eu não levanto altares para o Senhor e coloco outros deuses, né? Eu não sirvo a deuses de pedra, de barro, de madeira, enfim, não sirvo, mas o Deus que você possa estar servindo, além do Deus verdadeiro, pode ser você mesmo. E esse foi o caso de Sansão, né? Ele olhava para ele mesmo e, não, certamente eu vou me levantar e vou vencer os filisteus, e a história você sabe como termina. Então nós devemos tomar muito cuidado com idolatria, e como sempre faço, fiz ontem, faço novamente para ficar registrado: adquira no nome de Jesus o livro Ídolos do Coração, e você vai ver, irmãos, quantos altares e deuses nós podemos levantar dentro do nosso coração, que nesses altares nós podemos colocar outros deuses, e podemos sim estar adorando outros deuses aí afora, sem nos apercebermos, tá certo? Ídolos do coração, e você vai ter aí um bom discernimento acerca da idolatria, tá bom? Por último aqui, antes, né, ainda dentro dessa questão, existe uma exceção dentro de todos os juízes, e aqui é mencionada Débora, tá? A honrosa Débora, que está aí do capítulo 4 até o capítulo 5, que foi uma juíza, né, digamos assim, uma profetisa acima da média, e isso é algo bem interessante de se perceber, tá bom? Último conteúdo: a necessidade de um líder, né, que é devoto somente a Deus, que esse líder vai conduzir o povo novamente à aliança com Deus. Então, lendo todo o livro de Juízes, é isso que você vai encontrar aí na sua leitura. Última coisa para a gente finalizar: história da salvação. Então, desde do livro de Gênesis, eu trago aqui para nós o que cada livro contribui para a metanarrativa bíblica. A Bíblia Sagrada, ela tem, dentre muitas outras coisas, mas ela tem qual é o termo, gente? Um assunto principal, né? Uma história principal, um plano principal, que é o plano de salvação, que é a história da salvação, da redenção de um Deus maravilhoso, poderoso, amoroso, justo, fiel para com um povo imperfeito. Essa é a história da metanarrativa bíblica, como nós tratamos teologicamente. Então, todo livro da Bíblia, quer no Antigo ou no Novo Testamento, tem que contribuir e vai contribuir para essa metanarrativa, para a história da salvação. Então, vamos lá. O povo de Israel, ou o povo de Deus, qual é o papel desse povo? É se manter sempre fiel à aliança feita com Deus. Isso que o livro de Juízes ele mostra para mim e para você a respeito da história da salvação. Existe uma aliança estabelecida pelo próprio Deus, e através dessa aliança nós somos conduzidos de forma correta até o nosso destino final. Então, qual é o papel daquele que recebe Cristo? É receber também a aliança estabelecida. Então, a partir da ressurreição de Cristo, nós temos a nova aliança estabelecida, que é a aliança com Jesus Cristo, aquele que morreu numa cruz, ressuscitou no terceiro dia e hoje está à direita de Deus, reinando em glória. Então, nós fazemos parte hoje da nova aliança em Jesus. E o que é isso? É viver uma vida de acordo com a vontade de Deus, e isso de forma exclusiva. Então, a aliança que Deus fez conosco, desde o povo de Israel lá atrás, ainda é a mesma na sua totalidade. Nós devemos viver em obediência, nós devemos a nossa vida ao Senhor por causa do sacrifício feito lá na cruz do Calvário através de Jesus Cristo. Então, nós devemos servir e seguir, adorar, devotar a nossa vida somente ao único Deus, Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor e o nosso Salvador. Então, aquele que vive dentro dessa aliança estabelecida, ele então evidencia, irmãos, que está sendo guiado pelo próprio Deus e, portanto,
ele evidencia que pertence ao próprio Deus e está caminhando rumo à sua terra prometida, que é, como nós falamos aqui domingo passado, o céu, o reino dos céus. Então, é isso que nós temos como contribuição do livro de Juízes para a metanarrativa bíblica. A vida cristã não é vivida, não pode ser vivida de qualquer jeito. Existem aí mandamentos, né, para que eu e você nós possamos cumprir. E sobre isso, eu convido você a participar comigo no domingo, através da nossa transmissão aqui ao vivo ou do culto presencial, e nós vamos falar de mais um mandamento que foi dito lá no Antigo Testamento, que é a respeito do divórcio, né? E nós vamos estudar sobre isso, tá certo? Então, irmãos, foi isso que eu separei para que nós pudéssemos estudar, né, nessa semana, e seria ontem, e meditar também a respeito do livro de Juízes, e como sempre tenho falado aqui de forma panorâmica, sempre olhando por cima o que nós podemos extrair do livro aí, tá certo? Então, eu espero que você tenha aprendido alguma coisa sobre o livro de Juízes e que esse panorama possa incentivar você a continuar lendo o livro de Juízes e também todo o Antigo Testamento, que, como eu disse no passado, né, é uma parte da Bíblia Sagrada muito preciosa para que eu e você, como crentes, nós possamos crescer na graça e também no conhecimento de Jesus. Amém? Duas coisas para você praticar depois de ter ouvido ou participado aqui desse panorama. Primeiro, líder, pastor, ou você que aspira ao ministério pastoral ou à liderança de uma igreja, conduza seu rebanho a Deus. Esse é o papel de um pastor na liderança de uma igreja. Conduzir o povo de Deus a um relacionamento com Deus. Esse panorama mostrou isso de forma muito clara. O pastor, ele não se relaciona com Deus pelo povo. Isso precisa ficar, irmãos, bem resolvido dentro de você que é membro de uma igreja, principalmente desta, tá? O seu pastor não se relaciona com Deus por você, tá? Mas ele conduz você a um relacionamento com Deus. Isso nós precisamos entender. Como diz, né, a palavra, o próprio Antigo Testamento, vamos chegar lá ainda, se Deus quiser, o pastor, ele pastoreia com inteligência e com sabedoria, como o próprio Deus disse por meio do profeta Jeremias, né? O pastor, Deus ia dar pastor que pastoreasse o povo com inteligência e com sabedoria. Inteligência é o quê? É saber o que fazer. Sabedoria é saber como fazer aquilo que você teve como intenção, como ideia, enfim. Então, eu trato isso dessa forma. Então, o que é que nós vemos, irmãos, acontecer aí em muitos ministérios? É o seguinte, o pastor, ele realiza muitas tarefas, muitas funções que podem e até deveriam ser delegadas aos membros, aos diáconos, à liderança da igreja. E com isso ele deixa, né, de cumprir o seu papel. Ele deixa o seu papel, que é de conduzir o povo ao relacionamento com Deus, a desejar, porque ele pega tarefas e funções que não são dele, mas são da própria igreja. E ele deixa, então, de conduzir um povo ao relacionamento com Deus. Então, você precisa ficar muito atento a isso, tá certo? E não sobrecarregar o seu líder, o seu pastor, né, com coisas que não é papel dele, porque se ele fizer isso, ele pode até fazer de bom coração, enfim, mas ele vai prejudicar aquilo que é papel dele fazer. Se você quer saber qual é o papel de um pastor, necessariamente, leia as cartas de Paulo a Timóteo e as cartas de Paulo e a carta de Paulo a Tito, e você vai entender isso de forma bem clara mesmo, tá certo? E como pastor? Então, um pastor, ele pode fazer o seu papel de forma correta e saudável, que é de conduzir o povo a um relacionamento com Deus. Primeiro, diria aqui, deixando as coisas secundárias, né? Delegando, né? Organizando a sua igreja para que os irmãos participem e exerçam também papéis, ministérios, funções na igreja que vão
deixar de sobrecarregar a pessoa do pastor para que ele possa se manter fiel àquilo que ele foi chamado, tá certo? Então, primeiro eu diria isso. Segundo, pregando bem as escrituras sagradas. E quando eu falo pregar bem as escrituras sagradas, do que é que eu estou falando? Primeiro, o pastor ele precisa saber expor o texto bíblico. Ele precisa saber fazer isso, expor as escrituras sagradas para a sua igreja. Segundo, ele precisa saber explicar o texto bíblico, explicar a palavra de Deus, fazer com que aquilo faça sentido, entre no entendimento das suas ovelhas, do seu rebanho, da sua igreja. E terceiro, ele deve aplicar o texto bíblico, ou seja, o que é que eu vou fazer com isso que eu aprendi? Ou o que é que esse texto tem a ver comigo, pastor? O pastor ele precisa fazer isso. Primeiro, como que o pastor expõe bem as escrituras e assim ele vai conduzir o povo a um relacionamento com Deus? Expondo o texto bíblico, explicando o texto bíblico e aplicando o texto bíblico, que é exatamente isso que eu estou fazendo com você agora. Eu estou trazendo algo para você praticar depois de ter aprendido o conteúdo que você aprendeu, tá certo? Segundo, trazendo ferramentas que podem ajudar a igreja a caminhar rumo a um relacionamento com Deus. Enfim, nós temos feito isso aqui, louvado seja Deus por isso, e é desejo meu que você que está me ouvindo, que faz parte de uma igreja, ou até mesmo que é um pastor, enfim, você possa também se atentar a essas situações. Segunda coisa para você praticar. Primeiro, você que é pastor, conduza o povo ao relacionamento com Deus. Segundo, obedeça a Deus sempre. E aqui cabe a todos nós fazer isso, Por quê? Nós vimos aqui que Deus ele está sempre disposto a manter as suas promessas para com cada um de nós. Irmãos, Deus está sempre disposto a continuar fiel, mas nos é exigido obediência a esse Deus. Também o livro deixou isso muito claro, E como diz, os únicos que podem atrapalhar, por assim dizer, as promessas de Deus para conosco, somos nós mesmos. De que forma, pastor? Através da nossa rebeldia, através da nossa desobediência, através da nossa ignorância. E quando eu falo ignorância, não falo de brutalidade, não. Eu falo de falta de conhecimento mesmo. E Paulo vai concordar com isso, quando ele disse lá nas suas cartas que já era para eu ter dado um outro tipo de conteúdo a vocês, já era para eu estar ensinando outras coisas para vocês, mas eu ainda preciso ensinar o básico do evangelho, do cristianismo, porque vocês não se aprofundam, ou não aprenderam, ou não estão prontos ainda. Então, isso é ignorância e nós precisamos trabalhar isso, irmãos, Tem crente que está aí há 30 anos na igreja, na mesma igreja, e até hoje não sabe nada sobre a salvação, a história da salvação, o Deus que ele serve. Então, nós precisamos também observar isso, tá certo? E tudo isso, conhecer mais a Deus, conhecer a Bíblia Sagrada, vai fazer com que eu e você obedeça a esse Deus e participamos ou recebamos as promessas que Deus ele tem para cada um de nós. E também o nosso orgulho, pode fazer com que eu e você atrapalhemos o agir de Deus naqueles termos que eu falei lá atrás, para com a nossa vida, tá certo? Então, perceba uma coisa, não é questão de poder de Deus. Não, eu vou atrapalhar a Deus porque eu vou minar o poder de Deus? Não. Quando eu falo atrapalhar, não é uma questão de poder. Aliás, nada em se falando de Deus que você possa olhar e falar o seguinte, não, Deus não está fazendo, ou Deus não fez isso. Não é uma questão de poder, tá certo? É tão somente uma questão de vontade. Qual é a vontade aqui? Foi dessa forma que Deus quis fazer. Ele seria o nosso Deus e nós deveríamos andar em santidade, em obediência a esse Deus. Então, nunca é uma questão de poder, mas sim uma questão de vontade. Deus faz aquilo que Ele quer, da forma que Ele quer, tá certo? Para terminar, só temos a ganhar quando agimos com obediência para com o Deus Todo-Poderoso. O livro de Juízes mostra isso para nós. Quando o povo se arrepende e começa a obedecer de novo a Deus, Deus então traz paz a esse povo, traz liberdade a esse povo,
Então Deus sempre está disposto, basta você obedecer a esse Deus. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus por esse panorama. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado por esse estudo. Obrigado porque a Tua palavra, ela nos ensina, nos inspira, nos anima, ó Deus, e que nós possamos caminhar por esta palavra. Oramos assim, no nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do nosso Deus.